Muito bem, nós estamos aqui dando continuidade ao assunto que iniciamos lá na primeira videoaula desta segunda aula da terceira unidade, ok? Então nós vamos ver agora as duas últimas características de um sermão bem estruturado. Eu quero encorajar você a estudar essas características em conjunto com o conteúdo que está aí à sua disposição na plataforma. E enquanto você estiver preparando a sua próxima mensagem a ser pregada, você se lembre delas, tá certo? Isso vai garantir que os seus ouvintes considerem bem o seu sermão, porque eles vão considerá-lo bem estruturado, certo? Vamos então para a sexta característica de um sermão bem estruturado. Venha comigo. A sexta característica de um sermão bem estruturado é a fidelidade textual. Se apresentássemos essa característica em forma de pergunta, a pergunta seria: o que ou quem estamos pregando? Em resposta a essa pergunta, lembramos-nos do que escreveu o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor, e o que ele ordenou ao seu pupilo, seu discípulo, seu filho na fé. É a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz: prega a palavra, insista nela. Ora, o que é para pregar? De acordo com o apóstolo Paulo, é para pregar Jesus Cristo. E é para pregar a palavra. Pregar Jesus é pregar a palavra, e pregar a palavra é pregar Jesus. Muitos pregam a si mesmos. E há muitos sermões que nada mais são do que comparáveis a palestras de autoajuda. Devemos pregar a Bíblia, a palavra de Deus, e a Jesus Cristo, seu Filho. Isto seria a cristocidade ou cristocentralidade do sermão. Se você decidir se aprofundar um pouco mais nesse assunto, você vai encontrar muitos livros nos quais os autores falam sobre isso. A importância de um sermão cristocêntrico. Com certeza você tem uma seção no conteúdo à sua disposição da plataforma dessa nossa disciplina que fala sobre a importância da centralidade de Jesus Cristo nos nossos sermões. A cristocentralidade. Ora, veja bem, se nós não pregarmos a Jesus nos nossos sermões, essa é a opinião de alguns autores mais exigentes, mais conservadores, mais ortodoxos. Se nós não pregarmos a Cristo em nossos sermões, se Cristo não for identificável em nossos sermões, nós não pregamos. Essa é a opinião desses autores mais exigentes. Você fez alguma coisa, você falou, você tratou de alguma coisa interessante, talvez, mas você não pregou a palavra. Porque pregar a palavra é pregar a Cristo. E eu acredito que, como eu, enquanto falo, você já deve estar se lembrando aí de algumas oportunidades. Ou nós mesmos já fizemos isso em alguma ocasião, ou vimos alguém fazer, prega, fala sobre muita coisa, mas Cristo não está ali. O centro do sermão, se o centro do sermão não é Cristo, então não é um sermão. É algo para nós refletirmos enquanto nós discutimos aqui esta sexta característica de um sermão bem estruturado, fidelidade textual, sermos fiéis ao texto. Nós podemos entender sermos fiéis ao texto de duas formas. Em primeiro lugar, na introdução você apresenta um tema. Você lê o texto base. O tema tem que estar no texto base, porque senão também não há sermão, ok? O tema e o texto base tem que estar de bem, tem que estar de mãos dadas, tem que estar casados e não divorciados, não brigados. Se o seu ouvinte não identificar o tema dentro do texto, não há sermão. Você vai anunciar uma coisa e ler outra. E isso seria então ser fiéis ao texto lido, o texto base, onde está o tema.
Mas a segunda forma de entendermos fidelidade textual é sermos fiéis à essência da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Toda a Bíblia nos foi entregue, nos foi dada, toda a revelação de Deus nos deu para conhecermos a Jesus Cristo, nada mais. Tudo que vem junto, vem depois, é consequência. Como tratar a esposa, como educar os filhos, como administrar finanças, como nos relacionarmos com outras pessoas, o que seja. Formas de culto, batismo, etc, etc, etc. Isso é importante, mas não é o essencial. A revelação de Deus foi dada na palavra para conhecermos a Cristo. Então, pregar sermão cristocêntrico é ser fiel ao texto da Bíblia. Então, é uma outra forma de nós entendermos aqui esta sexta característica de um sermão bem estruturado, a fidelidade conjugal. Sermos fiéis ao texto da palavra de Deus, ok? Vamos prosseguir depois desta reflexão. Vamos lá. Ainda sobre a fidelidade textual como característica de um sermão bem estruturado, o reformador alemão Martinho Lutero afirmou: não há tesouro mais precioso, nem coisa mais nobre na terra e nesta vida do que um verdadeiro e fiel pastor ou pregador. Ou seja, aquele que é fiel ao conteúdo da palavra de Deus. Ele não inventa, não acrescenta sobre ele. Para entendermos a importância da fidelidade ao texto bíblico, ou para respondermos àquela pergunta, o que estamos pregando, precisamos nos lembrar do significado e da importância da exegese e da hermenêutica para a prática homilética. O teólogo sistemático reformado Louis Berkhof escreveu que a hermenêutica e a exegese se relacionam como a teoria se relaciona com a prática. Uma é ciência e a outra é arte. Por isso que nós afirmamos aqui várias vezes que exegese, hermenêutica e homilética são essas disciplinas irmãs. Vamos para a sétima característica. Opa, mas aqui está. Martinho Lutero, reformador alemão, monge agostiniano que deflagrou a reforma protestante no século XVI. Uma ilustração dele para visualizarmos. Agora sim, sétima característica de um sermão bem estruturado, sétima e última, é o caráter didático. Como temos feito nas outras 6, vamos fazer com essa aqui também. Se apresentássemos essa característica em forma de pergunta, a pergunta seria: para que serve esse sermão? Para que serve um sermão? O que se pretende com ele? Ocupar o tempo no culto? Dar algum material para o povo pensar? O objetivo de um sermão define o seu caráter. Então veja que coisa curiosa. Quando nós nos sentamos para preparar o sermão, e inicialmente nós precisamos selecionar e definir claramente, especificamente, o seu tema e o texto que servirá de base, o texto bíblico que vamos ler como base para o sermão, nós também precisamos pensar no seu objetivo. Para que esse sermão será pregado? Qual é o seu objetivo com ele? Esse objetivo, nós acabamos de ver aí, vai definir o caráter, a natureza desse sermão. E nós vamos perceber isso à medida que avançamos aqui no slide. Venha comigo então. Bem, de acordo com James D. Crane, em O Sermão Eficaz, são pelo menos 6 os objetivos gerais de um sermão: evangelístico, doutrinário, devocional, consagração, ética e alento. Todos eles servem para crentes e não crentes, ou incrédulos. Vamos a eles então. Bem, sermão evangelístico. Sua finalidade é persuadir os perdidos a aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Segundo, sermão doutrinário. Sua finalidade é instruir os crentes sobre as grandes verdades da fé e como aplicá-las. Portanto, sermão doutrinário é também didático.
Sermão devocional. Sua finalidade é desenvolver nos crentes um sentimento de amorosa devoção para com Deus, despertando sentimentos de louvor. Sermão de consagração. Sua finalidade é estimular os crentes a dedicarem talentos, tempo, bens, influência, vida ao serviço de Deus. E a lista continua. Sermão ético ou moral. Sua finalidade é orientar os crentes para pautarem suas condutas diárias e relações sociais de acordo com os princípios cristãos, como nós nos comportamos e procedemos diariamente diante das muitas situações da vida. E por fim, o sermão de alento ou encorajamento. Sua finalidade é fortalecer e alertar os crentes no meio de crises pessoais ou comunitárias. Muito bem. Então, nós terminamos aquelas 7 características de um sermão bem estruturado. Terminamos falando que, se lá no início é importante definir bem o tema, aqui nós entendemos que também é importante definir o objetivo do seu sermão. Para que sermão será pregado? E aí nós vimos essas possibilidades de acordo com aquele autor, James Crane, ok? Bem, então, se Deus nos abençoar, nós nos lembrarmos de aplicarmos o que vimos nestas 3 videoaulas, que estamos terminando aqui essas 3 videoaulas, nos nossos sermões, muito provavelmente os nossos ouvintes vão considerá-lo um sermão bem estruturado, ok? Então, minha sugestão é que você volte, veja de novo, procure saber mais sobre isso nos livros e se dedique para apresentar e entregar, a entregar um sermão bem estruturado, ok? Nós vamos continuar nas nossas próximas 3 videoaulas da unidade 4. Eu espero por você. Vamos lá!